Glória a Deus. Mateus 18, versículo 18, 19 e 20. Amém? Estou com a NVT. Ele diz: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito com meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aqui nesse texto nós podemos, Jesus, ele não estava falando exatamente sobre a questão de cultuar ou de congregar. Jesus estava falando sobre a importância de como a igreja deveria repreender o irmão que está em pecado. Mas dentro desse contexto, ele traz essa menção que nós simplesmente não podemos ignorar e que é uma base para os nossos cultos. A garantia de que quando estão pelo menos dois em nome de Jesus, ele está presente. Ou seja, ele está dizendo assim: se vocês se juntam em meu nome, ou se vocês se reúnem centralizados em mim, eu com certeza manifestarei a minha presença. E interessante sobre isso é que aqui hoje, por exemplo, nós não podemos ver a presença de Jesus manifesta fisicamente. Ninguém pode vê-lo. Mas ele prometeu à sua igreja que ele estaria conosco todos os dias. Agora, apesar de nós não vermos, nós não podemos ignorar a evidência da sua presença. Por quê? Porque Jesus prova que está entre nós por meio daquilo que nós podemos dizer, a manifestação tangível de sua presença. Quantos já sentiram a manifestação tangível de Jesus? Amém. É aquele calor sobre o teu corpo, que é algo que cai de repente, aquele vento forte, ou aquele arrepio, ou sei lá, um choque elétrico. Alguém já sentiu um choque elétrico? Eu já senti. Às vezes Deus se manifesta assim também. Mas essa não é a única forma como ele se manifesta. Afinal, nós vivemos por fé. E se nós não sentirmos esse toque, que é algo mais sobrenatural, nós também não podemos ignorar que ele está, porque ele disse que ele estaria. Aleluia. Então, o fato de que Jesus disse que estaria em nosso meio, quando nós nos juntássemos no seu nome, isso é razão mais do que suficiente para a gente acreditar que quando estamos reunidos em nome dele, ele está ali. Por mais que a gente veja ele se manifestar ou não, só saber que ele está em nosso meio deve nos alegrar de uma forma muito grande. Mas ao falar sobre isso, ele não traz somente a importância da sua presença no nosso meio, mas ele traz a atenção para essa aspas que eu vou abrir, no nosso meio. E quando falamos sobre no nosso meio, nós não temos como ignorar que aqui ele está tocando em algo que deve fazer parte da nossa vida como comunidade, como igreja. Então, é importante a gente atentar para isso, que existe uma porção da presença de Jesus que você desfruta da sua solitude, você e Deus, só você e Ele. Mas existe uma outra porção da presença de Jesus que você só vai desfrutar dela em comunidade quando você estiver com seus irmãos. E por que é tão importante a gente entender isso? Porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu não vou na igreja, mas Jesus está no meu coração. Ou eu não vou à igreja, mas eu ando com Jesus. Mas todas as pessoas com quem eu me relaciono, eu não me relaciono somente com a cabeça, mas com o corpo também. Muito bom. Ok? Então, dizer que eu vou a Jesus, mas não vou à igreja, é mesmo dizer que eu sou amigo da pastora, eu só converso com a cabeça dela, mas eu não quero saber de abraçar, de tocar na mão dela, nem vou na casa dela. Faz sentido isso? Não faz. Errou, pastor. A lógica foi inversa. Não faz sentido eu dizer que eu sou amigo de alguém do pescoço para cima, do pescoço para baixo, eu quero a pessoa morta, eu quero distância. Eu quero conversar com você do pescoço para cima, do pescoço para baixo, eu não quero me relacionar com você. Então, se relacionar com Jesus é por tabela e por obrigação se relacionar com a igreja. E nós estamos vivendo numa época onde, graças a Deus, o evangelho tem se tornado cada vez mais popular,
Mas existe um resultado ruim disso. É que as pessoas começam a adotar uma linguagem de crente, mas sem entender a profundidade do que é ser crente. E elas adotam uma linguagem evangélica. A Bíblia é muito popular, então qualquer um sabe dizer o Salmo 93. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23, eu falei o quê? Não, Errei, Gabriel. Meu Deus. Ainda bem que não está gravando. Ele fez o mix 91. Pois é, 91 com 23. Então, as pessoas aprendem a ter uma linguagem cristã, aprendem a ter uma roupagem cristã, aprendem a ter costumes cristãos superficialmente, mas nos bastidores a sua vida está longe de Jesus. Então esse povo, eles se comportam como o povo de Israel, quando Deus falou. Esse povo, eles me honram com seus lábios, mas seu coração está distante de mim, e eles me adoram inutilmente, servindo mandamentos meramente humanos. Nessa época de hoje, com a expansão das redes sociais, tem muita gente usando a tecnologia para fins proveitosos, mas tem muita gente soltando esterco no ventilador e colocando muita bobagem. As pessoas que são preguiçosas, elas consomem esses conteúdos e tá bom aqui, eu vou adorar a Deus em minha casa, vou assistir um culto online e a minha vida se resume a isso. Eu vivo de qualquer forma, não estou conectado a ninguém, ninguém é uma voz sobre a minha vida, eu não estou exercendo influência sobre ninguém, eu vivo minha vida do jeito que dá e deixo a vida me levar, a vida leva eu. Está entendendo, gente? Hoje existem dois grupos muito fortes na nossa sociedade. São os desigrejados e são os desviados. Eles são muito parecidos, mas eles não são o mesmo grupo. Quem são os desigrejados? São aqueles que acreditam na palavra, mas se frustraram com a igreja e saíram dela. Estão tentando conduzir suas vidas desconectadas da igreja. Quem são os desviados? São aqueles que não conseguiram aguentar o tranco do evangelho e abandonaram Jesus abertamente. Mas durante o decorrer da vida dessas muitas pessoas, você percebe que elas querem a salvação, mas não querem o Salvador. Isso. E como elas querem a salvação, mas não querem o Salvador, elas tentam, usar subterfúgios ou artifícios, desculpinhas. Elas tentam, adotar comportamentos que maqueiam ou que faz ela, aplaca a consciência, justifica a consciência, tira aquele peso e dizer: eu não vou na igreja, mas pelo menos leio a Bíblia. Eu não vou na igreja, eu pego, mas pelo menos eu faço uma oração todo dia antes de dormir. Mas, gente, isso não é uma vida com Deus. E está aqui outro problema da cultura se tornar muito religiosa. É quando a cultura se torna muito religiosa, as pessoas pensam que porque sabem o básico da palavra, conseguem servir a Deus andando sozinhas. Mas não é possível. Então, congregar tem uma importância fundamental na nossa vida. E é uma prática que nós devemos exercer e exercer com a consciência correta. Diga assim: eu preciso congregar exercendo a consciência correta. E quando eu falo consciência correta, é entender que congregar não é mais uma atividade de rotina qualquer. O que é uma atividade de rotina qualquer? É algo que não faz falta na sua vida. Eu posso ir no cinema, posso não ir também. Eu posso ir no clube, posso não ir também. Eu posso, visitar meu amigo, posso não visitar também. Congregar é um ato que alimenta a tua vida espiritual. Isso. A coisa mais importante depois de você receber Cristo é você ser plantado na igreja. E quando eu digo ser plantado, não é entrar e sair semanalmente. O que é estar plantado? É ter as suas raízes, perdão a redundância, enraizadas ali.
a tua vida está conectada ali. E não somente isso, uma raiz, ela gera vida, influência e frutos. Então, quando falamos sobre estar plantado em um lugar, quer dizer que você recebe da influência de vida que está sendo exercida ali, e você usa essa influência para frutificar no seu dia a dia. Não somente isso, você faz parte da igreja de tal maneira que se você não estiver lá, você sente falta. Se você não estiver lá, as pessoas sentem falta. Isso, muito bom. Existem algumas pessoas que elas não vão embora de repente. Elas param de ir uma semana, param de ir um mês, e de repente ela não faz mais falta, ela não sente mais falta. É perigoso. É por isso que nós precisamos ter o costume de estar sempre falando com nossos irmãos: ah, mas eu vou ser chato. Você vai ser chato, sim. Você vai ser chato. Você é inconveniente, vai. A proposta do Evangelho não é ser inconveniente. A proposta do Evangelho é salvar nossa alma do inferno e restaurar ao propósito de Deus. Então, se você colocar na sua perspectiva que o que está em jogo é a eternidade das pessoas, como elas vão passar a eternidade, você vai dizer: vale a pena ser chato, vale a pena ser inconveniente, vale a pena ser aquela pedra no sapato, ser um instrumento de Deus para tirar alguém de uma rota de desvio, para tirar alguém de uma rota, sabe, de perdição. Porque quando você vê alguém que é cego, ela está com a visão dela, sabe, atrapalhada, ela não consegue ver que ela está correndo para o precipício. Eu estou me sentindo muito alegre, eu estou correndo com tanta felicidade. O que importa é que eu estou feliz. Afinal, é isso. É isso que importa na vida, é ser feliz. Mas a definição mundana de felicidade não é felicidade de verdade. Felicidade não é você fazer o que dá na sua telha. Isso é escravidão. Isso gera frustração. As pessoas que vivem guiadas pelos seus sentidos: eu vou fazer aquilo que eu quero, eu vou fazer aquilo que eu sou impulsionado para fazer, afinal de contas eu quero satisfazer as minhas vontades. As pessoas que pensam assim, elas são frustradas e vazias de propósito. E toda vez que elas descobrem isso, quando elas cumprem a satisfação do seu coração, elas conseguem perceber que cada vez está um buraco maior. Porque o que satisfaz plenamente nossa existência é o que o salmista diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu deixarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias, e possa contemplar a sua face e meditar no teu santo templo. Amém. Do que se trata isso, querido? Se trata de entender que nós somos criados para ser guiados. Nós somos criados para ser guiados por um Deus que nos ama. Nós somos criados para ser guiados por um propósito que fala mais alto do que a nossa própria vida. Nós somos criados para ser guiados para um estilo de vida de renúncia que gera dor instantânea, gera dor momentânea, mas a longo prazo nós somos exercitados na alegria do Senhor e na paz do Senhor que ultrapassa todo entendimento. Não tem um crente maduro, e eu não me considero um crente maduro, mas não tem um crente maduro que trilhou essa caminhada de renúncia, de aprender a caminhar com o Senhor, de aprender a negar a carne, dizer não para si mesmo, que no final da sua vida ele não olha para trás e diz que valeu a pena. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos renunciando, deixa eu falar uma coisa: renunciar é negociar. Assim como não renunciar é negociar também. Toda vez que você não renuncia, você vende o seu valor. Toda vez que você renuncia, você adquire mais valor. Sabe por quê? Porque quando você olha para o agora, olha para toda, sabe, aquela histeria ao seu redor, aquela loucura, aquela intensidade: meu Deus, vamos viver pelo agora, vamos ser felizes, vamos fazer nossa vontade. E você observa os frutos a longo prazo de quem vive dessa forma. Você percebe: tadinho, cara. Ele diz que ser cristão é ser careta, que servir a Deus é coisa de gente antiquada. Mas a palavra do Senhor diz: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham aqueles dias dos quais você não tenha prazer. E o que é que ele está falando?
entrega a tua força, entrega a tua juventude ao Senhor, entregue, sabe, os teus anos de vigor a Deus, e isso vai gerar recompensa para você. Até saiu um pouco do que eu estava. Glória a Deus. Então, por que é tão importante congregar? Primeiro, congregar é importante para gerar crescimento. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Congregar, irmão, não é somente ir na igreja, mas é se fazer igreja. O que é se fazer igreja? É cultuar com os irmãos em outros ambientes, quando você não tem condição de estar aqui, ou quando não está tendo culto. Congregar é importante para crescer. Existem 2 níveis de crescimento que acontecem na sua vida quando você congrega. Ele diz aqui, ó: antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga assim: crescer na graça. É um nível de conhecimento. É um nível de crescimento, perdão. Crescer no conhecimento é outro nível de crescimento. Quando você recebe Jesus, você se torna um bebê espiritualmente. Em 1 de Pedro capítulo 2, ele diz que nós devemos desejar como meninos novamente nascidos o leite espiritual da palavra, para que por meio dele venhamos crescer para a salvação. Então, quando você é um recém-nascido, você precisa aprender, você precisa ganhar força e você precisa entender como é as coisas, sim ou não? Espiritualmente é a mesma coisa. Você recebeu Jesus, agora você precisa aprender sobre o que é caminhar em Jesus. Você precisa aprender sobre como desenvolver a sua vida nele. Você precisa aprender como o Evangelho vai impactar a sua vida em todas as esferas dela. Esse é crescer no conhecimento. Você precisa crescer em conhecer a palavra de Deus. Amém? Amém. Ontem no Souza, o irmão Heber estava conversando com o primo dele sobre uma das matérias do Souza. Ele falou: irmão, quando você ouve essa matéria, você pensa assim: rapaz, como é que eu nunca vi isso na Bíblia? Mas gente, sério, pega uma Bíblia, ó. É possível você entender a Bíblia. Quantos aqui tem o costume de ler a Bíblia todos os dias? Opa, não levante a mão. Pergunta errada. Mas é importante ler a Bíblia todo dia. É importante. Inclusive, eu já estou fera no português. O Espírito Santo esses dias me confrontou porque há uns anos atrás eu era muito ritualístico na minha meditação bíblica. Hoje em dia eu faço quando dá, todo dia eu leio a Bíblia, mas é diferente você ler e você se alimentar dela com calma. Quem é que gosta de comer rápido? Quem é que gosta de comer devagar, aquela sobremesa? Eu vou comer devagar para degustar. Você tem que degustar a palavra de Deus com calma. E você não faz isso na correria dos seus 3 minutos quando você está no metrô ou no ônibus lendo Salmos 93, o Senhor é meu pastor. Entendeu? Mas, como a Bíblia pode ser um livro complicado a princípio, na igreja você vai encontrar um ministério chamado Ministério de Ensino. E o que é isso? São pessoas que explicam para você de maneira básica como você entender a Bíblia. Porque Deus mandou matar no Antigo Testamento e no Novo Testamento eu não posso matar porque logo na minha vez eu não posso. Poxa! Quem já pensou assim? Olha! Pensamento intrusivo. Oh, Jesus! Queria ser do povo de Israel agora para poder matar essa praga. A gente ama no amor de Jesus, amém? A gente quer acabar com a vida de nenhum amiguinho. Mas enfim, através do estudo da Bíblia você vai compreender essas coisas. O crescimento no conhecimento é importantíssimo, porque conhecer a palavra de Deus
vai te ajudar a proteger o seu coração dos ensinos falsos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha o que está escrito lá. Eu acho que é 1 Timóteo 4, 1. Que diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias... É 1 Timóteo 4, 1. Tomara que eu não esteja errado para não passar vergonha pela segunda vez. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, gente. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar é se apartar, se afastar ou desviar, tá? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aqui, fica aí mesmo. Ele está dizendo, nos últimos dias, e os palavras, virão enganos fortíssimos contra a igreja. E qual é o problema do engano? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12, ele diz, irmãos, eu tenho zelo por vós, com zelo de Deus, porque estou preparando vocês para apresentar como virgem pura a único marido que é Cristo. Mas ele diz em seguida, mas eu temo que da mesma maneira como Satanás enganou Eva, os seus entendimentos sejam pervertidos da verdade e vocês se desviem da simplicidade que é em Cristo. Olha a importância de você crescer no conhecimento, para você entender as doutrinas bíblicas e como é o Evangelho, para você não cair em heresias que estão muito fortes hoje em dia, como por exemplo o ensino da graça, que diz que porque você foi salvo pela graça, você pode fazer o que você quiser na tua vida, e isso não vai interferir na tua salvação, que é uma mentira de Satanás. Existem hoje pessoas tentando usar a Bíblia para apoiar a homossexualidade. Qual é o termo que eu posso usar? É isso aí, né? Homossexualidade. É porque tem um que eles dizem que é doença. É ismo que é doença? Coitado do islamismo. Islamismo. Aleluia. Enfim. Daí veja bem, uma pessoa que ela está mais interessada na conveniência do que na verdade, ela vai se apoiar em heresias que estão espalhadas hoje em dia e dizer, Deus me ama, eu posso fazer o que eu quero na minha vida. Inclusive, Deus me ama, eu posso não ir à igreja. Deus me ama, Ele me entende. Deus te entende, claro, se Deus entende todas as coisas, criatura. Agora, entender não é aceitar. Isso, muito bom. E o Evangelho de Jesus Cristo permanece o mesmo. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que é tomar a sua cruz? É tomar a responsabilidade de assumir a vida dele no lugar da minha. E é a coisa mais maravilhosa. Mas quando somos imaturos, nós pensamos que a nossa vida tem algum valor e não queremos trocar nossa vida pela vida de Jesus. Mas quando descobrimos o valor dessa vida gloriosa e grandiosa, nós dizemos como Paulo, que para mim era lucro e reputei por perda. Pelo excelente conhecimento do Senhor Jesus, a revelação de quem Ele é vai transformar o nosso coração. E aqui a gente fala sobre o crescimento da graça. O que é crescer em graça? É crescer em conhecer o Espírito de Deus e na expressão do Espírito de Deus na sua vida. A graça fala do dom de Deus que opera em você. Então você não somente cresce em conhecimento, mas cresce em graça. O que é graça? É a capacitação do Espírito Santo que vem sobre a tua vida para você cumprir o teu propósito. Então olha bem para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. Você precisa crescer no conhecimento, mas você precisa crescer na graça de Deus, porque a graça de Deus vai te dar a capacidade de servir a Deus dentro da igreja e vai te dar a capacidade de servir a Deus fora da igreja. Irmão, pregar é pela graça. Os 12 talentos que Deus unge é pela graça. Tocar pela graça. Então veja bem,
Aquele que é o instrumento do Senhor, ele não pode se aproveitar do dom que recebeu para se sobressair, para ter uma visão superestimada sobre si mesmo. Nós todos somos servos, mas também temos que entender algo. Você recebeu de Deus o presente único, exclusivo. Eu não vou poder fazer o que Deus confiou a você para fazer. Ou seja, se você não toma posse da graça que Ele te deu, e se você não cresce nisso, as pessoas ao teu redor vão ficar em falta, porque o dom que está em você vai ficar adormecido. E é mais fácil dizer: Senhor, eu não sou capaz, levanta outra pessoa. É mais fácil dizer: Senhor, eu tenho fragilidade, eu tenho debilidades, não tem como o Senhor usar alguém como eu. Mas eu quero que você entenda que é pela graça. Então, quando você cresce nessa graça, você olha para si mesmo e diz: oh, meu Deus, eu não sou digno de receber do Senhor o que eu recebi, mas já que o Senhor me deu, eu vou usar para a tua glória. O convívio da igreja vai fazer você crescer no conhecimento, vai fazer você crescer na graça. As pessoas que se envolvem com a igreja, elas descobrem mais facilmente, ou melhor dizendo, a única forma de descobrir o teu chamado, o teu propósito, é se envolver na vida da igreja. A única forma. Porque, irmão, eu não sei o teu chamado, eu não sei o meu chamado, o que é que eu faço? Encontre uma lacuna dentro da igreja e preencha ela. Amém. O que não falta é coisa para fazer. Com certeza. Mas e se eu começar a fazer algo que eu não sinta que é o que eu tenho que fazer? Esse processo de descoberta vai te impulsionar. Deus ele tem confrontado meu coração a respeito de algo. Que quando eu passo tempo lá com minha Ará e com a minha família, é um tempo que eu usurpo. Como lá eu não tenho, entre aspas, né? Os irmãos não me veem lá com muita frequência, às vezes eu aproveito para ir orar para tirar férias ministeriais. E eu tento ficar escondido, mas aí, quando as pessoas sabem que eu estou lá, começam a me convidar para estar pregando em lugares. E eu prefiro ficar em casa. Sabe por que também é algo que desanima o coração para já é construir? Quando a gente está ensinando e pregando e ministrando, nós estamos construindo algo. Agora veja bem, imagina que eu construo algo hoje aqui e amanhã vem alguém e derruba o que eu ensinei. Então, às vezes você é convidado, sabe, impulsionado para certos lugares que você vai falar uma linguagem que não está de acordo com a linguagem daquele povo, então bate desânimo, cara. Você termina de pregar sobre fé, termina de culto e você olha o que as pessoas estão falando depois e elas estão anulando a fé que foi gerada da pregação. Você pensa: meu Deus, é importante uma visão mais sabe? Mas Deus tem confrontado meu coração a respeito disso. Porque onde há igreja, é importante congregar. Então está vendo o que eu estou falando para mim mesmo aqui também? Congregar é importante porque congregar te leva a ser acompanhado por alguém que representa Jesus na sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu ainda não posso dizer seja meu imitador como eu sou de Cristo, mas era o meu objetivo chegar lá um dia ali, ó. A gente, para justificar nossa carnalidade, nosso fracasso espiritual, a gente fala assim: olhe para Jesus porque eu sou falho. Mas Paulo não fez isso, não. E Pedro também não fez isso. E João também não fez isso, não. Ele diz: olhem aqueles que imitam o nosso exemplo. O que é que ele está falando? Eu cresci a tal ponto em Deus que se você olhar para mim, você consegue encontrar em mim um modelo. Agora, se olhar para mim, agora você vai encontrar coisas que você vai ser, coisas que eu vou ser o exemplo do que fazer e coisas que eu vou ser o exemplo do que não fazer. Isso é um problema. Mas eu quero que você entenda algo. Enquanto nós estamos ainda sendo aperfeiçoados, você pode usar a medida do caminho em Cristo que eu alcancei, que você não alcançou, para que eu consiga te puxar para mais perto e vice-versa. Muito bom.
Eu olho algumas pessoas do nosso meio e penso, rapaz, em pouco tempo essa pessoa está entendendo, na hora que eu estou batendo a cabeça tanto tempo para entender, então eu vou tentar descobrir qual é o segredo dela. E nós precisamos ser humildes para entender também que existem pessoas que estão no lugar em Deus que a gente ainda não alcançou. E aqui a gente cai num dos pontos que eu falei aqui sobre a importância de congregar, porque a congregação, diga para a pessoa do seu lado, diga assim, a congregação é um instrumento de santificação. Ou seja, o fato de você estar na igreja vai provocar que você seja santificado. Em Hebreus capítulo 3, versículo 13, vamos meditar lá rapidinho, já estou caminhando para o final. Eu sei que você quer chegar logo em casa para comer aquela torradinha. Se você não gosta de torrada, alguma coisa você vai comer. Amém? Jesus. Eu vou comer cuscuz torradinho. Não queimado, torradinho. Glória a Deus. Hebreus 3, versículo 13. Advirtam uns ao... Vamos do 12 que é interessante demais. Ele diz: portanto, irmãos, cuidem que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Ele está falando para crente aqui, irmão. Ele diz: advirtam uns aos outros. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: advirta um ao outro. Sabe o que isso quer dizer? Puxa a orelha. Não é literalmente não, amém, irmão? Se você for fazer isso literalmente com alguns irmãos, a orelha vai ficar maior ainda. Como é o meu caso. Advirtam uns aos outros todos os dias enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo engano do pecado e fique endurecido. Olha que poderoso aqui. Ele está indicando o seguinte: a congregação, ou seja, o estarmos juntos, vai fazer você perceber pecados em mim. O processo de estarmos juntos vai me fazer perceber pecados em você, ou caminhos tortos. E o que acontece? Se você não ajusta a sua rota, a tua consciência fica endurecida e você se torna um desviado mesmo dentro da igreja. Qual o problema de pessoas que ficam escondendo as suas tentações? É que quando isso não é exposto, isso também não é tratado. Agora, por questão de manter uma espiritualidade, por questão de manter uma boa aparência, eu não vou contar para ninguém que eu estou fraco nessa área, e de repente a bomba explode, ou publicamente ou internamente, mas de alguma forma vai explodir, e seu coração está frio para com o Senhor, e você está desviado dele. Mesmo sendo frequentante de igreja. Daí que está a importância de ter alguém na sua vida para dizer para você: cara, esse comportamento você tem que ajustar hoje em dia. Esse comportamento aqui, essa conduta vai gerar destruição. Se as pessoas fossem humildes e se abrissem um pouco, confiassem um pouco. Infelizmente aqui acontecem dois problemas. Além da gente querer proteger a nossa reputação, nós vimos muitos relatos de pessoas que confiaram em lideranças corrompidas, que ao invés de tratar, expôs a pessoa e jogaram no buraco mais fundo ainda. Infelizmente isso acontece. Então, se você não confia em ninguém, peça para Deus te mostrar alguém que você possa confiar nas suas fraquezas. Tiago fala sobre isso: confessai-vos as vossas faltas uns para os outros e orai uns pelos outros para que sareis. Às vezes a cura está em uma frase que você vai ouvir de alguém.
quando você se abrir. Às vezes você está pensando em divorciar, porque você está vendo um problema impossível de resolver, mas alguém está do seu lado, ficou lutando 15 anos contra esse problema, e você só está lutando contra esse problema há 2 anos. E a pessoa que resolveu o problema de 15 anos, que é o mesmo que o seu, poderia te dar uma dica, que não é um problema... Perdão. Olha pelo pregador. O casal tinha o seguinte problema: o cara gostava de apertar a pasta, né, pastor? No meio e a mulher embaixo. Aí quando a pasta estava apertada no meio, a mulher brigava. Quando estava apertada embaixo, o cara brigava. Brigava seríssimo. Estava desgastando o casamento por causa disso. Vamos resolver como? Foi no psicólogo, foi? Olha que truque profundo, difícil. Comprou 2 pastas, uma para cada um. Você aperta no meio e você aperta embaixo. Rapaz, você não conhece o poder da experiência. Que aquilo que é um dragão de 7 cabeças para você, alguém conseguiu ajustar e se tornou simples. Então, o poder de você caminhar com pessoas é que em áreas da vida onde elas estão anos na tua frente, elas conseguem olhar para você e dizer: você está errando aqui, aqui, aqui. Se você resolver isso, o problema de cá vai ser solucionado. Então perceba a importância de estarmos juntos e crescermos juntos. E nos santificarmos juntos. Muitas vezes o que me salvou de algumas coisas foi a confissão, gente. Eu me recordo que antes de eu começar a namorar com a Kailane, eu tive uma provação muito forte na área sexual, uma enviada de Satanás. E a minha carne tremeu. Eu precisei me abrir para alguém, eu me abri para os meus pais, eu me abri para os pastores. Eles me aconselharam, eu consegui vencer. E a história poderia ser diferente se eu tivesse conservado a postura de: eu sou aquele que não vai cair. Ele diz: aquele que está em pé, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então, congregar é importante para ser santificado. Diga assim: está na igreja, contribui para a minha santificação. Irmão, mas tem gente que está na igreja e não fica santo, porque não quer. Mas a igreja é corrompida, como é que eu vou me santificar vendo tantos pastores roubando, tanta contenda? Jesus foi santo no meio de um sistema corrompido. Daniel foi santo no meio de um sistema corrompido. José foi santo no meio de um sistema corrompido. O problema de ser santo ou não é especificamente a falta de referência. O problema é falta de objetivo. A referência pode te auxiliar, mas você pode ter todas as maiores referências do mundo e fracassar, porque a questão está em como você ajusta seu coração diante de Deus. Judas foi acompanhado pelo mestre dos mestres, mas ainda assim se corrompeu. Você está entendendo? Então a santificação não tem a ver com quem é referência para você, se você não tem referência. Se você não tem referência, Cristo é a tua referência. Ele disse que nós devemos seguir os seus passos. Congregar é importante. Por fim, para a gente encerrar, para ser impulsionado para o teu propósito. Em Marcos capítulo 3, versículo 13. Aleluia. Subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Para rapidinho, ele diz: vieram a essa primeira etapa, e até ele. Esse até ele fala de conexão discipulada. É você estar conectado a alguém, recebendo a influência de alguém, sendo alimentado pela vida de Deus que flui de alguém. Ele diz, no versículo seguinte: e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Antes do envio vem a comunhão, a congregação.
Hoje em dia está bombado na internet que profetas da internet, profetas do Instagram. Faz a live, eu vou profetizar sobre a tua vida. Mas antes da profecia, vai passar a chave Pix. E o Pix. Gente do céu. E surge muito meme, né? Muita gente se diverte vendo esses memes, eu não. Eu ria muito com esses memes de igreja, de live de profeta falso. Hoje eu não dou risada com isso. Porque é triste, é para chorar, gente. Porque muita gente está enganada. Muita gente está sendo, desviada do caminho por causa dessas falsas referências. Aí você pergunta, você é profeta? É. Qual é o teu sacerdote? Você está vinculado com qual igreja? Você fala em nome de quem? Quem é que te acompanha? Quem é que coloca o dedo na tua cara? Quem é que é uma voz sobre sua vida, sobre como você conduz seu relacionamento, sobre como você conduz o seu casamento, sobre como você conduz o seu ministério? Uma pessoa que não está desconectada, Provérbios 18 diz, aquele que se isola, busca o seu próprio interesse e se revolta contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, a autenticidade do ministério, ela está em perceber quem é as pessoas com as quais ele está conectado. Profeta desconectado da igreja não é profeta, é louco. Põe isso na sua mente, amém? O impulsionamento o impulsionamento para o propósito vem da convivência. Os 12 só foram enviados porque estavam na convivência com Jesus. Agora pula para Atos capítulo 3. Eu não leio esse versículo para estar encerrando em nome de Jesus. Diga aleluia. Aleluia. Quero encerrar, aleluia. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres ou doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cinereu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Grava esses nomes. Talvez você precise dele para dar para os seus filhos. Servindo eles ao Senhor. Olha o que ele diz. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Eles estavam servindo ao Senhor aonde? Tinha-se igreja, congregação, culto, dia após dia, domingo, terça, segunda na conexão, diga aleluia. Quarta no culto, diga glória a Deus. Sábado nas convocações que tem, diga aleluia. E a casa de paz, profetiza, igreja. Vai acontecer. Vai acontecer. Amém. Então, servindo ao Senhor e jejuando, era uma convivência, era uma influência. Eles estavam conectados, eles estavam dando de si, e eles estavam recebendo um dos outros. Nesse processo de serviço, de dar e receber da parte do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo dá uma ordem: separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. O que isso mostra? Você quer ser enviado para o teu propósito? Cubra as lacunas do lugar onde você está plantado, crie raízes, seja alimentado, se conecte, sirva, congregue, e o teu chamado vai florescer. Caminhando para o final. Em Irará, um desses dias que eu estava lá, meu Deus, eu falei caminhando para o final, quantas vezes? Eu vou fechar a Bíblia, gente, é sério, a gente vai acabando. Tinha uma senhora que estava há mais ou menos 2 anos, não vou dizer exatamente, são mais ou menos 2 anos. Ela quebrou o fêmur, ela já era avançada em idade e não podia operar por algum outro problema de saúde. Ela não parou de ir à igreja. Ela ia à igreja todos os cultos. E ela era carregada. Uma pessoa ficava atrás, sustentando o corpo dela enquanto ela andava. Em um desses dias ordinários, diga assim, ordinários. Diga assim comigo, o extraordinário só acontece no ordinário. Em um desses dias ordinários,
Pela graça e pela misericórdia do Senhor, eu estava ministrando naquele lugar. E Deus me trouxe uma palavra de cura e eu orei por algumas pessoas e dentre essas era ela. Ela era a última da fila. E quando eu fui orar por ela, eu já tinha visto ela no domingo, no aniversário. Eu olhei assim, rapaz, essa senhora deve ter algum problema muito sério. Quando eu estava me dirigindo para orar por ela, eu falei, agora que eu vou pagar um mico. Eu pensei, ela não vai ser curada, cara. Ela está sendo carregada aí. Quando eu descobri o problema, ai meu Deus, eu coloquei a mão, e quando eu coloquei a mão veio a convicção do Espírito, eu orei, e ela foi curada. Aleluia. Ela estava há um grande período de tempo sendo carregada, mas ela não parou de congregar. Isso é uma tapa na cara da sociedade, porque a gente arranja tantas desculpas para não estar com os nossos irmãos, esquecendo que é um desses dias que Deus unge alguém com uma graça, e libera uma palavra, e libera um toque, uma unção se manifesta, e desamarra coisas que estavam amarradas na nossa vida. Amém. Gente, foi por estar em dias ordinários que eu pude ouvir Deus, foi por estar em dias ordinários que Ele falou comigo, que eu fui tocado, que eu fui reanimado, que Ele me levantou, que Ele me renovou, que Ele renovou a perspectiva do propósito, que Ele renovou as minhas forças para que eu não sucumbisse. É por insistir, é por dizer, eu vou estar lá, eu vou estar com os meus irmãos, eu não vou abrir mão disso. Aleluia. E Ele vai te reanimar, Ele vai usar o corpo para curar o corpo, Ele vai usar o corpo para alimentar o corpo, Ele vai usar o corpo para levantar o corpo, Ele vai usar o corpo para santificar o corpo, Ele vai usar o corpo para enviar o corpo. A tua vida não será a mesma, porque você está aqui.